Boa tarde, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas aulas aqui do curso técnico de informática do canal Educação. É uma grande alegria estar com todos vocês nesta quinta-feira, né? Todo mundo está animado, todo mundo está descansado, que ontem foi feriado, né? Todo mundo conseguiu dormir um pouquinho até mais tarde, então tá todo mundo com força de gás, né? Com força total. Então, turma, hoje nós daremos continuidade ao nosso bate-papo sobre a linguagem C, a linguagem de programação C. Então, você que está aí do outro lado da telinha, você já pega o seu material, fica ligadinho, porque hoje nós daremos continuidade às aulas de linguagem de programação C, ok? E aí, turma, nas aulas passadas nós estávamos falando sobre vetores. Depois de vetores, nós falamos sobre matrizes. Na aula passada, exclusivamente, nós estávamos falando sobre os comandos de repetição também. E hoje nós teremos um conteúdo que vocês já viram, que vocês já conhecem, só que nós vamos dar um olhar diferente para esse conteúdo, tá bom? A gente vai dar uma cara diferente para esse conteúdo que nós já vimos anteriormente. O conteúdo da aula de hoje, galerinha, é o loop infinito da recursividade. Tem uma palavra nova aí, certo? Para entrar no dicionário de vocês, no dicionário da computação, que é essa palavra recursividade. Loop a gente já conversou. Agora, recursividade, já fica a dica, porque quem não sabe o que é recursividade, já vai perguntando aí para o colega do lado, que já a gente vai conversar sobre esse assunto, certo? Turma, nossa disciplina de hoje é análise lógica de programação. O conteúdo da aula de hoje é loop infinito na recursividade. E aí, galerinha, nós temos, né, um objetivo de conhecimento da aula de hoje, galerinha. É o loop infinito da recursividade. Nós vamos falar sobre esse assunto muito importante. E nós temos também, os objetivos de aprendizagem, que é apresentar os conceitos sobre recursividade. A gente precisa sair dessa aula hoje entendendo o que é esse negócio que se chama recursividade, tá bom? Para que ele serve, como é que a gente utiliza. Outro objetivo que a gente precisa saber, sair daqui da aula entendendo como funciona, identificar quais as aplicações que a recursividade possui, aplicando aí exemplos através de exercícios, né? Vocês já sabem que durante as aulas nós realizamos exercícios e no momento, né, da teoria à prática, o objetivo é resolução de algoritmos, tá? Nós iremos utilizar algoritmos para a gente conseguir compreender melhor como funcionam essas estruturas, tá certo, pessoal? E aí, turminha, como vocês já sabem, esse aqui é o link do nosso grupo do WhatsApp, que vocês já estão acostumados. Para os alunos que já estão no grupo, perceberam que na última semana eu também disponibilizei um material, é como se fosse uma apostila, né, para ajudar vocês. Uma apostila para vocês terem mais acesso, né, às informações gerais sobre a linguagem C. Então, é uma apostila ali, caso você queira estudar um pouquinho mais, relembrar os conteúdos, também até ver o conteúdo da aula de hoje, também terá lá nessa apostila, caso você tenha interesse de dar uma lida, tá certo? Ok? Lembrando, pessoal, que além dessa apostila, vocês também têm o material, esse material que é a apresentação, tá bom? Que eu sempre trago alguns textos, normalmente eu trago textos até mesmo para vocês tentarem ler em casa, algo do tipo, e conseguirem aprender um pouco mais sobre o conteúdo. Mais uma vez, lembrando a vocês que essa disciplina ela é uma disciplina que precisa ser praticada, tá? Essa disciplina é uma disciplina que precisa ser praticada. Então, você aí do outro lado da telinha, galerinha, vocês precisam ficar muito atentos a participarem das aulas e a fazerem os exercícios, tá bom? Lógica de programação é muito parecido com matemática. Não dá para aprender sem praticar, certo? Quem acha que aprende matemática só olhando o professor fazendo conta,
não aprende. Tem que fazer suas contas aí. Cada um tem que bater, massagear a cuca, certo? Tem que exercitar, tem que trabalhar para conseguir compreender o conteúdo. Nesse caso aqui, pessoal, independente da forma que você for praticar. Não importa se é no celular, no tablet, no computador, no papel, certo? No caderno, na folha de papel almaço, na folha de papel chamex, não importa. Se você escreve de forma, né, ou com lápis ou digitando, você está exercitando a sua mente e você está exercitando a sua lógica de programação. Um dos lugares que você pode testar isso é nesse site que eu já conversei com vocês. Vocês já estão carequinhas de saber que esse site é o Programe-se, tá? Que nós utilizamos esse recurso para a gente criar os nossos códigos e a gente consegue executar os nossos códigos nesse programa que se chama Programe-se, tá bom? Ok, turma? E aí, galerinha, eu vou recapitular aqui com vocês as últimas questões da última aula, tá bom? Na última aula da semana passada, lá na sexta-feira, nós estávamos conversando sobre um conteúdo muito importante e eu fiz alguns exercícios que vale a pena a gente rever. É muito importante que a gente faça que a gente relembre um pouco desse conteúdo, tá bom? O protótipo de uma função é basicamente uma declaração da interface da função, ou seja, deve especificar o tipo da função, o nome da função e a lista de parâmetros que a função necessita. Então, para refrescar aí a mente de vocês, nós estávamos conversando na nossa última aula, nós estávamos batendo um papo sobre funções, tá? Funções, quando a gente utiliza uma estrutura que facilita a nossa vida, que toda vez que a gente precisa usar aquele recurso, ao invés de ficar copiando milhares e milhares e milhares de linhas de código, a gente só escreve ela uma vez. Se vai usar 10 vezes aquele mesmo recurso, a gente cria uma função para isso, tá bom? E aí, na semana passada, a gente conversou sobre esse assunto, que não é um assunto novo para vocês. A gente já utiliza funções desde a primeira aula de linguagem C. Porém, nós estamos aprendendo os termos técnicos, né? De cada parte de um algoritmo, de cada parte de um programa na linguagem C, tá bom? Então, a estrutura main, que a gente sabe que é a função principal de um programa, que nada pode ser escrito se não for dentro dessa estrutura para rodar, né? Só roda se estiver dentro da main. Essa função main é uma função. O printf que vocês utilizam aí para mostrar uma informação na tela é uma função. O scanf que vocês utilizam aí para recolher uma informação do usuário também é uma função. Então, nós podemos utilizar tanto as funções já pré-prontas do C, ou nós podemos criar as nossas próprias funções, certo? Onde nós criamos várias funções na semana passada, ok? Então, pessoal, de já, eu queria que vocês, né, recordassem aí, pegassem o material de vocês, olhassem as páginas que vocês escreveram, né? Os exercícios que vocês escreveram, que eu deixei o tempinho para vocês escreverem, porque é justamente para isso, para vocês recordarem, ok? E aí, turminha, toda função possui essa estrutura. Tem que ter um tipo, tem que ter um nome e tem que ter a lista de parâmetros. Sem essas três estruturas, normalmente você não vai ter uma função. Ela precisa seguir essa padronização, tá bom? E aí, galerinha, eu trouxe para vocês na semana passada essa função aqui, esse programa, tá? Esse programa, pessoal, aqui embaixo tem a linha 24, né? Só que aqui continua, ó, 25 até a 33, tá bom? Como não deu para colocar aí um debaixo do outro, eu cortei a parte de baixo do código e coloquei do ladinho, tá? Então, essa daqui é a parte 2, tá bom? Ó, parte
parte 2, para vocês não se confundirem. E aí, turminha, essa programação eu achei super legal, porque ela vem toda comentada. Então, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês, porque ele está todo comentado, e como vocês já sabem, o comentário ajuda demais a gente, né? Ele abre os nossos olhos em muitos aspectos. Lá na primeira linha de código, nós temos na primeira e na segunda linha, nós temos a declaração das bibliotecas, tá bom? É importante que vocês consigam identificar as diferentes estruturas de um código, tá certo, galerinha? Já pensando aí também na atividade avaliativa que vocês irão fazer, tá bom? É importante que vocês saibam o que é uma biblioteca, é importante que vocês consigam identificar o que é uma declaração de variável, por exemplo. É importante que vocês consigam identificar o que é um vetor, o que é uma matriz. A gente conversou sobre todos esses aspectos. Então, toda vez que eu falar, pessoal, anotem, registrem no caderno de vocês as informações, é porque elas são importantes, tá, pessoal? Então, fique ligadinho com relação a essa dica, tá? Ok? O que é uma biblioteca? Bateu o olho em um código, tem que saber onde é que fica a biblioteca, pessoal. A gente já conversou sobre isso. A biblioteca ela é uma malinha, como se fosse uma malinha que dentro dela tem várias funções. Por exemplo, a função printf scanf, tá? Que ela fica lá na biblioteca include stdio.h. Se a gente não coloca essa biblioteca, não tem como ter acesso a essa função. Você pode até escrever, mas o compilador vai ler e vai falar, tá doido, programador. Nem sei o que é isso aqui que está escrito. Tá ficando doidinho, não sei o que é esse printf, porque não tem nenhuma biblioteca aqui que me ajude a entender o que é que está acontecendo. Então, é por isso que as bibliotecas são importantes. E se vocês perceberem, elas ficam nas primeiras linhas de código. Elas não ficam nas últimas. Elas ficam nas primeiras linhas de código, tá? Então, declaração de biblioteca é lá em cima. Outra biblioteca muito importante é a include conio.h. Tá bom? Então, as duas principais bibliotecas que você vai encontrar nos seus programas é a stdio.h e a conio.h, ok? E aí, pessoal, da linha 3 até a linha 8 tem um super e mega power comentário, onde explica detalhadamente o que vai acontecer nesse programa. Então, quer uma dica, né? Se você pegou um código e a questão está pedindo para você explicar o que está acontecendo nesse código, uma dica, veja os comentários. Veja se o código tem comentário, analise os comentários. Se não tiver comentário, código, né? Porque o professor pode não colocar código, justamente para ver se vocês conseguem identificar as estruturas, o que você vai fazer? Você vai ler linha por linha de código, igual o computador. Ele lê linha por linha, palavrinha por palavrinha, tentando identificar o que está acontecendo naquela escrita, tá bom? Então, aqui o comentário fala o seguinte, nome da função é multiplica. Então, aqui a dica é que nesse exemplo está sendo escrito, está sendo declarado uma função. Quem é a função? É a função multiplica. Só pelo nome da função, a gente já tem uma dica, nós já temos um spoiler aí do que vai vir, certo? Nesse programa. Provavelmente terá alguma estrutura que vai multiplicar algum número, né? Porque o nome da função é multiplica. Se fosse para somar, seria a função soma. Se fosse para subtrair, seria a função subtrai. Se fosse para dividir, seria a função dividir. Mas como é multiplica, né? Então, a gente já fica ligado. Na linha 5, está falando o seguinte, galerinha. Recebe como parâmetros 2 valores inteiros. Então, aqui ele já está te dando a dica de que nessa função, que a função tem um nome multiplica, ela vai receber 2 valores inteiros.
Então, essa função é do tipo int, tá? É int multiplica, tá bom? Por quê? Se ela tem valor inteiro, então ela tem que ser uma função inteira, tá? E o nome desses atributos, desses parâmetros, será N1 e N2. Quem está falando isso não sou eu, quem está falando isso é o comentário, tá? Então, vão acompanhando o comentário que eu estou aí mastigando para vocês cada linha de código, fiquem ligados. Linha 6. A linha 6 fala o seguinte, objetivo. Qual é o objetivo desta função, desta criatura? É multiplicar os valores recebidos nos parâmetros. Então, a gente acabou de criar uma função do tipo inteiro com o nome multiplica, que tem dois argumentos, N1 e N2. E ela vai dar como retorno, olha aí, returne, né? Se lembrem aí da estrutura returne, ela vai dar um returne, o quê? N1 vezes N2. Então, essa função ela tem que retornar alguma coisa. E ela retorna uma multiplicação, tá bom? Retorno um parâmetro inteiro, res, tá? Que é de resposta, contendo resultado. Então, normalmente aí vai ter resultado é igual a N1 vezes N2. Em algum lugar vai ter alguma estrutura dessas. Então, vamos analisar o que está acontecendo aqui neste código gigantesco. Urubu servem, galerinha. Prestem atenção. Aqui, eu quero que vocês analisem a linha 18. Dá uma olhada aí na linha 18, certo? A linha 18 aqui é a estrutura main, é a função main, tá bom? Então, de acordo com o que a gente conversou, tudo dentro de um programa só começa dentro da função main, tá bom? Tudo que será executado, que será aí, ó, rodado, compilado neste programa, só funciona se for dentro da main, tá certo? Só que, galerinha, se vocês observarem, existem outras estruturas fora da main. Aí vocês podem estar se perguntando, a professora Amanda ficou birutinha, não está mais entendendo de linguagem C. Ela acabou de falar que só pode escrever coisas dentro da main. Por que esse código está aqui do lado de fora? É porque, pessoal, toda e qualquer função que você for criar, você cria fora do main. Tá bom? Cria fora do main. Agora, chama a função, executa a função dentro do main, tá bom? O main, a função main, ela é usada para executar as coisas. Criar a função, você cria fora. Então, aqui, da linha 9 até a linha 14, nós estamos criando a função multiplica. E essa função multiplica, pessoal, ela está sendo executada só e somente só, tá? Só e somente só lá na linha 27, dentro da função main, tá bom? Então, fiquem atentos, porque quando vocês forem criar funções, já dou uma dica para vocês, depois tentem. Peguem esse exemplo que foi mostrado aqui e, ao invés de colocar só a multiplicação, tentem criar a função soma, tentem criar a função subtração, divisão, e aí criem uma função para cada uma dessas operações matemáticas. E aí, galerinha, essas funções, elas sempre são declaradas, elas sempre são escritas fora da função main, viu? Fiquem ligados. E onde é que ela é executada? Ela só pode ser executada dentro da função principal, ok? Vamos aqui destrinchar essa função que foi escrita, que é a função multiplica. Vamos aí tentar entender o que está acontecendo neste lugar, certo? Olha aqui, primeiro ponto. Essa função, ela é uma função inteira. Ela é uma função do tipo int, tá? Ela tem como nome multiplica, exatamente como foi informado aí no início, tá?
E aí nós temos 2 parâmetros, né? Ou 2 atributos, o que vocês quiserem chamar. Pode chamar de atributo, pode chamar de parâmetro, pode chamar desses 2 nomes, não tem problema. E esses parâmetros e esses argumentos é como se fossem a declaração das variáveis daquela função, tá bom? Ok? Mas aqui dentro de função, o povo gosta de chamar de outro nome. A gente dá outro nome quando a gente cria uma função. A gente chama de parâmetro ou atributo, tá bom? Aí dentro da função main, né, que a gente chama eles de variáveis, tá? É só para complicar a vida do povo mesmo, certo? Mas é a mesma coisa. E aí, galerinha, aqui, turma, nós temos, né, a declaração desses parâmetros. E esses parâmetros são inteiros. Eu tenho um int, 2 int, olha aí. Tem um n1 e tem um n2. Esses serão os 2 números que a função irá receber. A função irá receber esses 2 números. E através desses números é que nós teremos as operações, tá? O resultado de acordo com o número solicitado. E aí nós temos a linha de número 11, int resultado. Aqui está sendo declarado uma variável local para esta função que se chama resultado. Resultado, ele existe, tá? Ele existe dentro da função multiplica. Isso aqui é interessante, porque às vezes pode ser que isso complique, né, a nossa cabeça. Ninguém ainda chegou para me fazer essa pergunta, tá? Mas eu já vou falar para vocês, porque em algum momento vocês podem ter esta dúvida. Vocês poderiam estar se perguntando assim, professora, você está falando que aqui na linha 11 está sendo declarado a variável resultado inteiro. E por que a variável resultado lá na linha 20 está sendo declarado de novo? Olha aí, percebam aí. Será que é erro do algoritmo, né? Será que é erro da questão? O que vocês acham? O que vocês acham aí que tem de diferente entre o resultado, a variável resultado da linha 11 e a variável resultado da linha 20? Cadê os meus assistentes, os meus auxiliares da aula de programação? Cadê os meus alunos que são os meus pontos, né? Que me ajudam aqui a desvendar os desafios? O que vocês acham aqui? Esse resultado, essa variável que está sendo declarada lá na linha 11 e a variável que está sendo declarada lá na linha 20, é a mesma variável? Se é a mesma variável, por que ela está sendo declarada 2 vezes? Alguém pode me ajudar a desvendar esse mistério? Alguém pode me ajudar a desvendar esse mistério, galerinha? De já, pessoal, é o seguinte. Eu vou passar para vocês 3 minutinhos para vocês copiarem esse código. É importante que vocês copiem esse código aqui, porque os próximos eu não vou deixar tanto tempo para copiar, tá bom? E vocês vão copiar depois quando pegarem o material. Mas esse aqui, como é uma função que eu preciso que vocês aprendam, porque eu quero que depois vocês repliquem essa função, quero que depois vocês criem uma função soma, subtração e divisão, eu preciso que vocês escrevam esse código, tá? Escrevam no caderno direitinho. Eu vou dar esse tempinho para vocês de 3 minutos, mas eu vou dar uma missão. Não vou dar tempo só para vocês copiarem, não. Vocês vão copiar e já vão tentando aí investigar o que está acontecendo. Eu quero saber se a variável resultado da linha 11 ela é igual à variável da linha 20. Se ela for igual, eu quero saber o porquê. E se ela é diferente, eu quero saber porquê também. Tá? Estou confusa, preciso da ajuda aí de vocês. Me ajudem, tá? Então, eu vou deixar aí 3 minutinhos para vocês e daqui a pouco a gente volta para a gente discutir juntinhos esse mistério. Então, 3 minutinhos aí na tela para vocês, pessoal.
Pronto, pessoal, vamos lá. Galerinha, é o seguinte, essas duas variáveis aqui, que foram declaradas tanto na linha 11 quanto na linha 20, elas possuem o mesmo nome, tá? Elas possuem o mesmo nome, que é resultado. Mas a variável que foi declarada lá na linha 11, ela está dentro da função multiplica. E a outra variável que foi declarada lá na linha 20, ela está dentro da função men. Então, elas podem até ter o mesmo nome, porém, elas são variáveis diferentes, tá? Elas são variáveis diferentes, certo? Então, a gente precisa ficar bem atento. A variável resultado da linha 20, ela só pode ser utilizada dentro da função men. A variável na linha 11, ela só pode ser usada dentro da função multiplica. Então, a gente precisa ficar muito atento com relação às variáveis locais, certo? Quando uma variável ela é declarada dentro de uma função, ela só pode ser usada naquela função, tá? Então, esse daí é o mistério dessas duas variáveis resultado. Elas são diferentes. Então, vamos identificar o que está se passando aqui. Eu estou declarando uma variável resultado. Essa variável resultado, como o nome já diz, ele vai receber o resultado de alguma coisa. E olha aqui o que resultado está recebendo. Resultado está recebendo o primeiro parâmetro, que é o N1, vezes o segundo parâmetro, que é o N2. Então, resultado vai receber a multiplicação, né, o resultado final da multiplicação de N1 vezes N2. Quem são esses valores? Ninguém sabe. Quem vai decidir esses valores é o usuário. Você vai pedir para ele digitar e ele vai digitar e o número que ele digitar será multiplicado. Tá certo? Esse programa aqui, ele vai funcionar de acordo com as informações que o usuário informar. Tá bom? Por isso que é interessante. E aqui, toda função, nós temos que ter um retorno. E essa função retorna quem? Ela retorna resultado. Resultado vai estar guardando o valor que foi multiplicado. Então, ele vai estar guardando a multiplicação de N1 e de N2. Então, é resultado que está guardando o que a gente quer. Então, é por isso que é ele que precisa ser mostrado, tá? Ok? Então, o retorno da função sempre será resultado. Ok, galerinha? Tudo bem? E aí tá dando uma dica, ó. Aí vem dando uma dica do que está se passando nesse resultado. Resultado está retornando o valor para men. Lembrem-se, tá? Lembrem-se, turma. A função men, ela só executa. Executa, tá? Executa só e somente só. Então, galerinha, aqui está resultado. Olha aí. Resultado está lá na função men recebendo dois argumentos e esses dois argumentos serão multiplicados. Então, olha aqui, pessoal, na linha 18, nós temos a men sendo criada. Eu estou declarando três parâmetros, V1, V2 e resultado. Lembrando, V1 é o valor 1 que o usuário vai digitar, valor 2 é o segundo valor que o usuário for digitar, e resultado, que é outra função, tá? Que é outra variável, no caso, vai receber o resultado que será multiplicado. Então, assim, se eu fosse escrever esse código para vocês, eu colocaria outro valor aqui, outro nome ao invés de resultado, para não ficar repetido e para vocês não se confundirem achando que os dois são a mesma coisa, tá? Eu colocaria, por exemplo, o resultado men, né? O resultado principal ou algo do tipo, para você entender que o resultado de lá de cima é diferente desse resultado aqui de baixo. São coisas diferentes, tá bom? Aí nós temos,
No 21 e no 23, estrutura do printf. Está pedindo o valor para o usuário. Isso aqui eu não preciso nem explicar mais para vocês, né? Vocês já estão carequinhas de saber essa função printf. Nós tivemos aí 3 aulas só dedicadas para essa função printf e scanf, tá bom? Então, se você ainda está um pouco com dúvida, é importante que você assista às aulas que você perdeu, mas lembrando, essas são uma das funções principais. Praticamente em todo programa que a gente cria, que a gente escreve, a gente utiliza scanf e printf, tá? Pedir para o usuário o valor, agora eu vou falar o seguinte, olha, faz o seguinte, pega lá a variável resultado que você criou e fala, olha, essa variável, ela vai receber a função multiplica. Então, ele vai lá na função multiplica e chama a função multiplica para ela ser executada. Então, o foco de toda essa questão aqui, o foco de todo esse exercício é exatamente essas duas linhas, uma única, né? Uma única linha de código. Vou até colocar ela aqui com um valor diferentão. O objetivo dessa função inteira, para explicar para vocês, é essa estrutura bem aqui. Certo? Essa estrutura bem aqui é uma das principais, porque é onde a função multiplica está sendo executada. Aqui em cima, ela foi criada. Ali embaixo, ela está sendo executada, tá bom? Então, não adianta só criar, você tem que executar. Não adianta só executar se você não criou. Tem que ter essas duas partes, tá bom? E aí, pessoal, no final, essa função ela será chamada e ela vai pegar os dois valores que o usuário digitou e vai fazer exatamente o que a função está solicitando. O que a função está solicitando? Está aqui em cima. Ó, ela está executando exatamente isso aqui. E ela está retornando exatamente esse valor. Então, quando for mostrado na tela alguma informação, é esse resultado que ela vai mostrar na tela, que é o resultado da multiplicação de dois números, tá bom? Pessoal, isso aqui é importante que vocês façam. Eu quero, né? Esse aqui é o desafio para vocês. Faz tempo que eu não trago desafio para vocês, tá bom? Faz tempo que eu não trago desafio para vocês e esse daqui é um dos desafios que eu quero que vocês façam, tá? Eu vou até apagar esse monte de risco que eu fiz aqui, que eu só sei explicar as coisas riscando. Mas olha aqui, turma, esse aqui é o desafio para vocês, tá bom? Esse aqui é o desafio. Qual é o desafio, pessoal? É vocês adicionarem a função soma, a função subtração, certo? A função soma e a função subtração nesta função geral, né? Neste exemplo. Aqui não tem já a função multiplica? Você só vai pegar ela aqui como modelo, tá? Você vai pegar ela como modelo e debaixo dela você vai criar a função soma e debaixo da função soma você vai criar a função subtração, tá bom? Eu quero que vocês tentem criar essa estrutura, tá? É o desafio que eu quero passar para vocês, já dando um spoiler, não querendo dar um spoiler. Se vocês começarem a desenvolver esse desafio agora, esse desafio vai ajudar demais vocês em um projeto aí no final do módulo, nesta disciplina, tá? Então, é importante que você já comece aí vendo, né, pegando esse exemplo, tá? Como uma forma de te ajudar a desenvolver um projeto futuro. Então, já estou dando um spoiler aí para vocês, que esse exercício pode ajudar vocês, tá? Em um exercício futuro. Lembrando, onde é que você pode fazer esse exercício? No seu caderno, numa folha Chamex, em qualquer papel, tá? Se possível, vocês podem até realmente colocar no caderno. Aí depois, quem puder, quem tiver como, passa para o celular, ou para o tablet, ou para o computador. Mas façam esse exercício no caderno, tá? Eu quero aí no caderno, tá bom? Para vocês deixarem registrados. Para quando vocês forem fazer o desafio que eu vou passar lá nas próximas aulas,
Vocês já vão ter aí um direcionamento de como resolver o desafio. Então, já deixo aí uma dica para vocês. Tem a estrutura multiplica, agora falta fazer só a função soma e subtração. Pega essa como modelo, tá? Pega essa aí como modelo. Qual é a diferença entre a função de multiplicar e a função de soma? É um único sinal que vocês vão modificar, galerinha. É só mudar o sinal de exclamação não, o sinal de multiplicação pelo sinal de soma. E muda também o nome da função, né? É só isso que faz, tá? Então, fiquem atentos, né? Testem, façam os testes. Ok, pessoal? É importante que vocês façam isso. Eu vou cobrar esse desafio na próxima aula, tá? Quem conseguir fazer esse desafio de hoje para amanhã, se quiser me enviar, pode me enviar pelo WhatsApp, tá bom? Mas quem não conseguir, não tem problema. Me entregando até a semana que vem, tá ótimo. Quem conseguir, pode mandar lá pelo grupo do WhatsApp. Eu vou escolher alguns desafios e eu vou trazer na próxima aula para a gente tentar juntos, né, verificar o código, tá bom? E aí, pessoal, aqui nós temos uma tela de execução do programa anterior que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Essa aqui é a tela de execução do programa anterior. Quando eu executo o programa anterior, ele aparece exatamente esta tela preta, que tem esses nomes, né? Onde vem executando o programa. Digite o primeiro valor. A pessoa digitou o número 2. Aí, automaticamente, o programa já faz a segunda pergunta. Digite o segundo valor. Aí o usuário digitou 5 e automaticamente o programa, né? A gente fala automaticamente, mas a gente sabe que não é automaticamente, né? A gente sabe o que acontece por trás. E olha aqui o que acontece. Resultado, tá? Então, aparece o resultado, que é 10. Então, lá na função, quando a gente chama a função resultado, e a função resultado ela está recebendo, no caso, multiplica, né? Multiplica a variável resultado, está recebendo a função multiplica, que essa função multiplica está recebendo o valor 2 e o valor 5. É isso que está acontecendo. Aí, o que vai acontecer depois disso? Essa função multiplica, ela tem assim, olha, você vai pegar o primeiro valor vezes o segundo valor. E esse resultado, você vai colocar dentro da variável resultado. Então, o valor 10 vai ficar dentro de resultado. Vou até voltar aqui. Olha aqui, ó. Certo? É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo aqui, tá bom? Só para vocês verificarem. Então, aqui, pessoal, é uma tela de execução, tá? É dessa forma que é mostrado para o usuário. É dessa forma que é mostrado para o usuário o que está acontecendo, tá? E aí, pessoal, nós temos esse segundo exemplo, tá? Esse segundo exemplo. Aqui nesse segundo exemplo, ele está um pouquinho diferente, né? Olha aí, está um pouquinho diferente. Nós temos praticamente quase a mesma função, quase o mesmo programa, na verdade. E esse programa, ele tem as bibliotecas, aí lá em cima ele tem a função. Só que observem, essa função aqui tem alguma coisa que está diferente, né? Ela tem alguma coisa que está diferente. Aqui em cima nós temos só um protótipo da função, tá bom? Aqui a gente só tem um protótipo da função mesmo, ela não está nem completa. Porque se vocês perceberem, não tem nem return. Essa função nem return possui, tá? Então tem alguma coisa de estranho. Mas aqui, da linha 6 até a linha 19, nós temos estruturas que a gente já conhece. Primeiro, tem a estrutura de solicitar para o usuário que ele digite uma informação. Nós temos a função que pega esses dados e guarda na memória, que é o scanf. Depois nós temos, né, a variável resultado,
que está recebendo a função multiplica e depois está mostrando, né, o resultado, tá certo? E aqui, pessoal, embaixo, nós temos exatamente a declaração da função, tá? Pessoal, será que se eu simplesmente colocar a declaração de uma função debaixo da função main, ao invés de em cima da função main, vocês acham que tem problema? Vocês acham que tem problema? Isso aqui eu quero que vocês testem, tá? Aqui a forma da escrita está igual, não mudou não. É a mesma escrita, a mesma. Só que eu queria saber para vocês o seguinte, isso aqui é um ponto de interrogação para vocês. Se eu pegar a função que eu criei, que é a função multiplica, e colocar ela debaixo da função main, ela vai funcionar exatamente igual se ela estivesse lá em cima, igual na posição anterior, igual no exemplo anterior? Essa é uma dúvida, esse é um questionamento que eu vou deixar para vocês e eu quero que vocês depois testem e me digam aí o que foi que vocês identificaram, tá? Eu quero que vocês façam essa investigação. Investiguem para mim. Se eu pego uma função, coloco depois da main, ela vai funcionar do mesmo jeito se eu colocar ela lá em cima antes? Porque no exemplo anterior ela estava aqui em cima, ó. Agora ela não está mais aqui em cima, ela está aqui embaixo. Olha aí, ó. E aí, o que é que vocês acham? Qual das duas funciona melhor? Ou não tem nenhuma diferença? Tá? Eu quero que vocês investiguem isso daí para mim, tá bom? De acordo com as respostas de vocês, eu trago os questionamentos de vocês na próxima aula, tá certo? Ok? E aí, turma, eu tenho para vocês mais um exemplo ainda de funções, criação de funções. É importante que a gente faça essa retomada para a gente passar para o próximo conteúdo, que é o conteúdo de hoje, já não tendo mais dúvidas sobre funções, tá bom? Olha aí, galerinha. Em C, é possível criar funções que não retornam nenhum valor. E a gente já conversou sobre isso. São as funções do tipo void, tá bom? Não tem nenhum retorno. Normalmente, isso é feito quando queremos executar um bloco de comandos, mas estes comandos não precisam retornar nada. Nesse caso, devemos usar void no tipo de retorno do cabeçalho na função. Se a função não recebe nenhum parâmetro, também colocamos void no local de listagem dos parâmetros, como é mostrado aí no exemplo anterior. Então, aqui, turma, nós temos uma função, que essa função ela é do tipo void, e ela tem assim, ó, imprime cabeçalho, tá? E aí, pessoal, essa função ela não vai retornar nada, não. Ela só vai executar mesmo. O objetivo dela é executar. Ela só vai executar isso aqui, ó. Toda vez que ela for chamada, vai ser mostrado isso aí na tela. Só vai fazer isso. Ela não retorna nada, não. É só mostra isso daí e pronto. Acabou a história, tá? Então, ó, retorno de uma função ela é do tipo void. Não retorna nada, tá? Então, isso daí é o que está sendo mostrado aí para vocês, tá certo? E aí, galerinha, vou só retornar aqui mais uma vez, porque agora nós vamos iniciar o conteúdo propriamente dito da aula de hoje, tá bom? Nós iremos falar sobre loop. Sobre loop. Com certeza vocês já devem ter escutado falar sobre essa palavra loop. A gente já até conversou sobre os loops. Nós já falamos sobre essa estrutura, né? Que um loop é algo que se repete, tá? É uma repetição. Nós falamos até sobre estruturas de repetição, que é o if, o else, o for, né? O if não, o if e o else são condicionais, desculpa. O for é que é uma estrutura de repetição, né? O for e o while. O for e o while são estruturas que se repetem, que a gente sempre coloca para repetir uma estrutura, um comando, um código, tá? Isso aí a gente chama também de estruturas de loop. Mas hoje nós iremos falar sobre recursividade. Você aí de casa, já ouviu falar dessa palavra? Sabe o que ela significa? Você já utilizou a recursividade em algum momento na sua vida?
que é que vocês sabem me dizer? Vocês já ouviram falar dessa recursividade lá na matemática? Já fizeram alguma coisa com recursividade, algum cálculo ou algo do tipo? Se você já tiver feito, já conhece, já sabe do que se trata a recursividade, coloca aqui no chat, né? Me ajuda para que eu possa aí lembrar um pouco mais o que é recursividade, tá certo? Para a gente ir se ajudando, tudo bem? E aí, galerinha, eu trouxe para vocês algumas imagens e eu quero que vocês analisem, tá? O que as imagens a seguir elas têm em comum? Eu preciso que vocês olhem essas imagens, que eu vou mostrar daqui a pouco, e eu quero que vocês tentem identificar o que elas têm em comum, tá bom? Olha aí, são imagens curiosas, certo? São imagens curiosas. Eu quero que vocês tentem aí observar. Eu trouxe essas figuras, né, maiores, tá bom? Daqui a pouco eu vou passar e aí vocês vão conseguir visualizar melhor. Mas de já, vocês conseguem identificar alguma semelhança entre essas imagens? Tem algo de comum entre elas? Tem alguma coisa que é parecida ou que é semelhante? Quando você observa essas imagens, tá? O que vem na sua cabeça? O que vem aí na sua cabeça quando você olha para essas imagens? O que você acha que está acontecendo? Turma, normalmente essas imagens é como se elas tivessem aí um segredo, né? Um mistério. Um mistério misterioso. Aqui nós temos diversas figuras. E aí, pessoal, essas figuras elas têm muito a ver com a recursividade, tá? Na verdade, essas imagens são imagens que representam de uma forma ilustrativa o que é a recursividade, tá? Mas vamos entender um pouquinho melhor. Trouxe aqui essa imagem para vocês observarem mais de perto. Se vocês analisarem essa imagem, aparece em uma tela, que dentro da tela tem a mesma imagem sendo vista da mesma tela, e que dentro da outra tela tem a mesma imagem sendo mostrada por uma outra tela da tela. Então, se vocês observarem, é como se fosse uma grande repetição, um grande loop, tá? Isso aqui é um loop. E eu ainda poderia sugerir, no caso, né, que isso aqui é um loop infinito. Isso aqui é um loop infinito porque eu não consigo enxergar fim. Se nós pudéssemos abrir, né, no caso, aumentar essa imagem e ir vendo essa imagem mais de perto, cada vez mais de perto, cada vez mais de perto, sem perder a qualidade, olhando dentro aí de cada computadorzinho, vocês iriam perceber que é a mesma imagem. E sempre dentro da imagem tem outra imagem que é igual à imagem anterior. Então, isso daqui, pessoal, é um exemplo de recursividade. Vamos aí olhar um pouquinho mais uma outra imagem, né? Ela está um pouco pixelada, mas não tem problema não, tá certo? Aqui é uma pessoa, imagine aí, você está sentado no chão, pega um espelho, certo? E aí, pessoal, você está olhando para cima, né, para o teto, e no teto tem outro espelho. Então, o espelho está refletindo a sua imagem olhando para o espelho. E aí fica essa imagem infinita, né? Fica uma imagem infinita, como se fosse milhares e milhares e milhares, né, de pessoas, que é a mesma pessoa, olhando para cima, pegando em um espelho. Então, pessoal, essa imagem também, mais uma vez, ela significa recursividade. Então, se vocês colocarem no Google a palavra recursividade, colocar em imagens, vocês irão encontrar imagens parecidas com essa, tá bom? Trouxe aqui outra figura para vocês analisarem. Essas duas figuras aqui são duas figuras que também representam o que é uma recursividade. Observem, né? É um relógio dentro de outro relógio, que está dentro de outro relógio e que não tem fim. E aqui nós temos, né? Parece aquele episódio do Pica-Pau,
que tem um desenhista que ele desenha dentro da tela o próprio retrato, que o próprio retrato está pintando o próprio retrato, e aí tem uma recursividade, né? É uma pintura da própria pintura. E assim vai, né? O infinito e além. Então, pessoal, essa figura também, essas duas figuras, elas são figuras que elas representam a recursividade, tá? Já já a gente vai falar um pouquinho mais da recursividade, mas com um olhar de programação, tá bom? É um dos conteúdos muito importantes dentro de qualquer linguagem de programação, é o recurso da recursividade, certo? Ele é muito utilizado. Então, mais uma vez, eu trouxe figuras para vocês irem tentando, né, construir um pensamento do que o que pode ser recursividade, tá? Estou trazendo figuras primeiro para vocês analisarem, imaginarem, investigarem o que pode ser uma recursividade. Lembrem-se, olha aí outro exemplo bem legal. Tem uma pessoa que está segurando a foto ou um espelho, né? E aí dentro dessa imagem tem outra imagem dela fazendo o mesmo sinal e assim sucessivamente, né? Se nós tivéssemos o poder de dar um zoom sem perder a qualidade e dando zoom e dando zoom e dando zoom, você ia perceber que isso aqui não tem fim não, tá bom? Isso aí vai para o infinito, tá? Então, galerinha, isso daqui é uma outra imagem que mostra recursividade, tá? Recursividade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas estruturas. Olha aí outro exemplo. Tenta aí analisar, né? Tenta aí bolar o que poderia ser uma recursividade, tá bom? Tenta bolar aí na sua cabeça o que poderia ser uma recursividade de acordo com essas imagens que estão sendo demonstradas aí na tela para vocês. É um computador que na tela do computador tem o mesmo computador que está mostrando a tela do computador com o mesmo computador. E aí vai e não tem fim, né? É um loop infinito, tá bom? E aí quem gosta aí dos heróis da Marvel vai entender que isso aqui é justamente um dos grandes poderes aí do Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho tem esse poder de fazer isso bem aqui, né? Um loop infinito, certo? Ficar repetindo e repetindo a mesma coisa, tá? Nós falamos sobre estruturas de repetição que têm uma condição de parada. A gente estudou isso, que foi o for e o while. Eles dois têm uma condição de parada, né? Quando chegar em um número, para. Mas essa estrutura que ela não tem condição de parada é uma das principais diferenças entre um loop finito e o infinito. O finito tem parada e o infinito não tem, né? Enquanto tiver memória aí, ele está funcionando, tá bom? Tá certo? Então, galerinha, é importante que a gente consiga identificar que isso daqui são imagens que representam uma recursividade. Nós teremos o nosso intervalo agora, e depois do nosso intervalo, eu irei trazer para vocês alguns textos, né? A parte teórica primeiro da recursividade e depois nós iremos para a parte prática da recursividade, fazendo exercícios, fazendo exemplos, tá? Analisando o algoritmo juntos, ok, galerinha? Então, pessoal, até daqui a pouco. Até já já.